O que a gente tem aqui também é que essa comparação do Fed aqui, tá? A gente tem, olhando para o histórico, os movimentos de alta, né, do Fed. Só que os movimentos anteriores do Fed, eles foram muito longos. Agora a gente começa a entrar num movimento muito rápido de aumento de juros lá nos Estados Unidos, tá? Então, esse era o recado que eu queria aqui passar para vocês. E vamos falar agora sobre Petrobras, tá? A nossa principal pauta de hoje, enquanto eu tomo aqui uma água, vocês vão dando o like aí na nossa sala live. Pessoal, lembre também que tem vídeos novos todos os dias. Se vocês quiserem algum conteúdo, deixa aqui no chat, tá? Algum conteúdo sobre dividendos, Petrobras, política, economia, deixa aqui no chat, que a gente tem subido vídeos todos os dias aqui no nosso canal, tá? Segunda-feira, a nossa sala live. É isso aí. Então vamos lá, Isadora. Vamos agora para Petrobras, tá? Principal assunto do dia e dessa noite. O que a gente tem visto, né? Inclusive, pessoal, a gente alertou muito no nosso projeto, alertamos nas carteiras de dividendos, né? A gente falou, deixei um vídeo aqui. Eu fico até triste porque eu fiz um vídeo falando dos dividendos da Petrobras 2 dias antes do resultado. Eu falei, pessoal, resultado vem bom e vem mais dividendos. Teve gente que ganhou, de novo, vamos olhar aqui, ó. Teve gente que ganhou 200% com opções. 200%. Eu falei tanto, gravei vídeo, deixei aqui marcado, registrado, né? Eu espero que todos consigam ganhar mais, ter mais retornos, mais conhecimento, mas precisa estudar, precisa ver vídeo, precisa ler balanço, né? Ver resultados. Mas vamos voltar aqui para cá, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? Falando aqui para todos, para Isadora. O que a gente tem? Como essa empresa, essa empresa aqui, ó, ela está conseguindo pagar tantos dividendos nesse momento? A gente tem o seguinte, ó. Primeira coisa, a gente tem esse gráfico aqui, dívida líquida sobre EBITDA, tá? Quando a gente estava lá em 2014, 2015, esse indicador até saiu da tela, né? Eu estou tentando ver aqui, não estou conseguindo. Ele saiu da tela, tá aqui, tá ali, ó. Vocês conseguem ver aí, não? Saiu, simplesmente saiu da tela. A dívida líquida sobre EBITDA é um dos principais indicadores de endividamento, né? Então, simplesmente explodiu 2014 e 2015, né? O endividamento explodiu. E aqui tem os valores aqui em reais, tá? 350 bilhões de reais, foi mais do que isso, tá? Quando a gente tem aqui a dívida líquida nesse tom aqui de azul, a gente vê uma clara, consistente redução da dívida líquida, né? E aqui esse endividamento de dívida líquida sobre EBITDA também claramente uma tendência de queda nos anos recentes. Então, o principal fator quando você for analisar uma empresa de dividendos é dar uma olhada na estrutura de capital. Marco, não sei o que é estrutura de capital. Me liga lá, me manda mensagem, você que está lá no projeto, tira sua dúvida sobre estrutura de capital. E esses dois são dois principais indicadores. Dívida, que a gente chama de dívida líquida, tá? Então, uma empresa ela tem que ter uma dívida líquida saudável. Quando a gente diz dívida líquida, é a dívida total menos o caixa, tá? Então, realmente é a dívida líquida. A gente precisa ver se isso é decrescente. Decrescente na Petrobras? Sim. Então, primeiro ponto, decrescente na Petrobras. Segundo, né? A dívida líquida sobre EBITDA. A companhia tem que conseguir pagar, né, essa dívida. Se ela precisar amortizar, quanto tempo que ela vai levar, tá, para amortizar? 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? Quanto maior a chance dela quebrar, né? Vai aumentando a probabilidade. Então, primeiro ponto, dívida líquida sobre EBITDA, dívida líquida total. Ponto para a Petrobras, né? Ponto positivo. Os dois estão caindo, dívida líquida sobre EBITDA, tá tudo despencando. Com isso, dá para pagar mais dividendos? Dá. Não é só esse fator, mas é esse fator que vai definir, tá bom? Vamos para o outro fator aqui, ó, que a gente tem, tá? Desinvestimentos. Ou seja, a companhia falou, eu vou focar naquilo que eu sei fazer bem feito
e vou desinvestir tudo que aquilo que inflou a companhia, que não faz sentido, foi comprando, botando para dentro, né? Sempre aquelas aquisições que todo mundo questiona. Não vamos falar de política aqui, mas tudo meio mal feito, vamos colocando para dentro, pagando caro, né? A companhia chega e falou: opa, peraí, deixa eu ver o que eu tenho de balanço aqui que faz sentido para mim hoje, né? O que eu quero ser? Uma empresa de energia, de petróleo, né? Pô, eu quero ser uma empresa de, enfim, processadora de biodiesel. Puta, não. Então ela foi vendendo, distribuição, tal, foi vendendo, focando naquilo que ela faz. Inclusive teve uma notícia muito legal hoje, né? Não sei se vocês viram, sobre um supercomputador da Petrobras. Pô, puta notícia legal. Não sei se vocês viram, foi uma baita notícia. Uns poucos supercomputadores do país, talvez da região. A companhia já tem vários, e é uma puta aula de tecnologia. Tem na Petrobras, né? Mas naquilo que ela sabe fazer, que é exploração e produção. Então aqui a gente tem, no último release aí da companhia, o que já foi, já entrou no caixa da companhia, tá? De alguns blocos, de alguns desinvestimentos, e o que os valores da transação, ou seja, a diferença desse aqui para esse é o que vai realmente ainda virar caixa para a companhia. Tem algumas vendas que ainda vão virar caixa para a companhia, tá? Então isso vai entrando no caixa e vai ajudando a desalavancar mais ainda nos próximos trimestres, tá? Vamos ver outro gráfico aqui. O que a gente tem aqui? A companhia, basicamente, o que eu gosto de olhar, Marcos Saravalli? Esse indicador aqui, ó, é um dos indicadores mais importantes que tem, EBITDA, geração de caixa operacional. Receita menos custo, simples assim. Ela passa ali de 51 bilhões de reais para 78 bilhões de reais, né? Olha esse indicador aqui, ROCE. Marco, nem sei o que é ROCE. O que é ROCE? É um candidato a prefeito, né? Estado? Não, ROCE é retorno sobre capital empregado. Retorno sobre capital empregado. Isso aqui é em percentual, ou seja, no ano passado era 6,6%. Uma empresa, quanto maior esse indicador, mais eficiente, mais produtiva. Ela passa de 6,6 para 17,4. É lógico, pessoal, que grande parte disso foi ajudado por petróleo, porque é uma companhia de petróleo, né? Se o petróleo cair, a companhia precisa ser eficiente tanto quanto para ter bons indicadores, né? Então, a companhia, né, mais do que dobrou o seu ROCE, mais do que dobrou o retorno sobre o capital empregado. Mais um ponto positivo, né? Já vimos aqui, ó, já vimos desalavancagem, né, dívida líquida, já vimos desinvestimentos, tá? Focar naquilo que é eficiente. Já vimos aqui operação, tá? Sendo mais eficiente na operação. E, em resumo de tudo isso, tá? Inclusive a gente colocou esse gráfico aqui numa tabela, tá? Lá numa carta, num artigo lá na BBC News, que a gente mostra aqui os lucros da Petrobras, né? Então aqui esses lucros, você vê que a companhia vinha crescendo, né? Lucro, bateu um pico lá em 2010, começou a cair em 2011, 2012, 2013, 2014, prejuizão, aí 2018 volta a dar lucro, aí dispara o lucro, né? Então você vê que a curva aqui de lucro, ela é assim, depois fica negativo, depois de 2018 a gente volta a dar lucro, tá? Então a Renata perguntando aqui se ROCE é igual a ROI. Renata, são métricas também de rentabilidade, né? Mas não são exatamente iguais, tá bom? Se você for lá do projeto, se você quiser me chamar também nas redes sociais, aí depois a gente pode explicar melhor, mas também são métricas importantes. ROI a gente calcula sobre o patrimônio líquido da companhia, tá? O ROCE, o ROIC, tá? A gente calcula sobre o capital empregado. Então, a gente depende de como você calcula um pouco, mas tem várias formas de calcular. Mas são métricas parecidas, ambas calculam realmente a rentabilidade de uma companhia. Quanto maior, melhor, né? Ou seja, a companhia está sendo mais eficiente, beleza? Deixa eu responder aqui a pergunta do Rafa, que é uma pergunta bem comum, né? Barsi comentou que os dividendos de Petro não são sustentáveis. O que você acha? Eu acho que 3 coisas aqui, Rafa. Primeira coisa,
Quando o Barsi fala, isso eu falei lá no projeto, tem acho que 2 semanas, tá? Eu falei o seguinte, pessoal, quando o Barsi fala, a gente tem que parar para escutar. Você não precisa concordar, você precisa escutar. Então, primeiro escuta. Então, é isso que eu sempre faço. Sempre quando eu tenho uma live, podcast, eu sou próximo lá da Luísa, do Barsi, tá? Já fiz essa entrevista com ele, já tive bastante próximo. Tem que escutar, tá? Segundo ponto, tá? A gente não precisa necessariamente concordar. Ele não precisa estar 100% certo, você não precisa concordar 100% com ele, tá bom? E o terceiro ponto, quando acho que eu concordo em partes aqui, que é o seguinte: quando a gente fala de Petrobras, Rafa, a Petrobras não é uma empresa super previsível. Eu não estou falando aqui de governança, de estatal, estou falando de commodity, né? Se esse papel, se a empresa tiver, o petróleo tiver $50, vamos voltar lá para aquele gráfico, né? Aquela tabelinha, né? O ano passado, por exemplo, o preço do Brent a $68, ela gerava um EBITDA de 51 bilhões de reais. A $113, 78 bilhões de reais, tá? Então, o preço do Brent é muito determinante para a geração de caixa da companhia, para o lucro, para os dividendos. Então, como o petróleo pode estar, por exemplo, a $20, pode estar. Eu não acredito que vai estar em nenhum momento, mas ele pode estar. Se ele chegar a $20, talvez a companhia distribua muito pouco dividendo. Então, ele não está querendo dizer que não são sustentáveis, é que depende do petróleo, né? Se o petróleo ficar sustentavelmente no patamar de $100, ô Rafa,